Major, primeiramente aí, bom dia. Agradecer ao senhor aí pela oportunidade, de estar aí contribuindo para esse material de sistema de comando de operações. Mesmo de férias, né? Não negou esforço aí em participar e ajudar e contribuir com a gente. Senhor Major, eu queria, né, primeiramente, que o senhor apresentasse, falasse um pouco da história do senhor com relação a essa experiência internacional, né? Tempo de bombeiro, um pouco das unidades que trabalhou, um pouco da história aí do senhor aí no bombeiro. Rafael, bom dia novamente. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês estão me concedendo. Então, eu sou aspirante do ano de 2005. Fui movimentado para o 2º Batalhão enquanto aspirante. Trabalhei por um ano no 2º Batalhão. E, em paralelo, eu fazia uma especialização em educação ambiental. Calhou que naquele ano tivemos o CPCIF e, como aspirante, ainda pude fazer o CPCIF do Bombeiro de Minas. Ao concluir esse ciclo de especialização, o Comando Operacional de Bombeiros, que à época era apenas um COB, desejava criar uma adjuntoria de meio ambiente e eu fui convidado a servir nela, que ela foi instalada no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Trabalhamos nessa adjuntoria de meio ambiente entre 2007 e 2009, e lá nós atuávamos como interlocutores entre o Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Florestas, nomeadamente na prevenção e combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação do Estado. E acabou que isso nos permitiu adquirir bastante know-how em ações de prevenção e combate a incêndios florestais no território mineiro. Permitiu não só a mim, mas a todos os integrantes daquela unidade. Éramos poucos e acabávamos por percorrer todo o estado. Era um trabalho grandioso, vamos dizer assim. Em 2009, eu me candidatei ao concurso de comandante de operações aéreas, fui aprovado, fiz o curso. E ao término do curso, pouco tempo depois, fui movimentado para o 3º Batalhão de Bombeiros. E no 3º Batalhão de Bombeiros, confesso que eu tenho, de fato, as minhas lembranças mais robustas relativamente ao SGO. Falo SGO porque, você me desculpa, em Portugal é o chamado Sistema de Gestão de Operações, né? Assim, quando fui aluno em 2011, do curso básico do SCO, na coordenação, na SEDEC, né? Na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Então, lá na SEDEC, eu fui ter as minhas noções básicas do SCO, da nova ferramenta, enfim, e a pedido do então Major Gouveia, eu fui compor o staff do BEMA. Não sei se outro entrevistado já chegou a falar do BEMA, mas o BEMA foi um batalhão emergencial, era um batalhão virtual, vamos dizer assim, igual tivemos o Batalhão Carnaval agora há pouco. Então, participei do BEMA enquanto eu era B5 no 3º Batalhão, então no BEMA eu também fazia essas vezes de oficial de comunicação. Então, o release diário era responsabilidade minha, a informação ao público interno e externo toda passava por mim. Após essa experiência com o BEMA, eu tive uma passagem saí do 3º Batalhão, tive uma passagem pela extinta diretoria de ensino, né? Servi lá por 2 anos. Fui servir, então, no BOA, trabalhei no Batalhão de Operações Aéreas e tive a experiência de ser o piloto de serviço, né? Na verdade, eu era o copiloto de serviço quando nós tivemos o desastre da mineradora Herculano. E já foi uma
possibilidade de atuar num desastre bastante significativo. Trabalhamos lá no desastre de Herculano, mas sempre limitado aos meios aéreos, a minha função de copiloto de aeronave. No ano seguinte, trabalhei no desastre de Mariana, em 2015, e aí já uma repercussão muito maior, um desastre cujo impacto do cenário era muito maior do que o cenário da mineradora Herculano. Em 2016, eu fui cursar o mestrado de Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos na Universidade de Coimbra. Iniciei esse mestrado em setembro de 2016 e logo fui convidado pelo meu orientador a me deslocar com ele até o arquipélago da Madeira e fazer um mapeamento de um desastre provocado por incêndio em vegetação que atingiu a área urbana e que havia vitimado 4 pessoas na capital da Madeira, na cidade do Funchal. E aquilo mudou o meu horizonte sobre os incêndios florestais, né? De fato, essa interface entre o meio urbano e o florestal ela é cada vez mais tênue, e nos países cuja ocupação das áreas anteriormente floresta ela já está muito mais avançada do que aqui, esse conflito é constante. O que é incêndio florestal, o que é incêndio urbano? Então eu saí de lá muito perplexo de ver uma cidade devastada por conta do incêndio de vegetação. Então, as pessoas morrendo dentro de casa por um incêndio de vegetação, isso para nós aqui é quase que impensável, né? De momento. Em 2017, ainda no mestrado, eu tive a oportunidade de participar do grupo de investigadores no grande incêndio de Pedrógão, que é uma região central de Portugal. Esse incêndio ganhou esse nome, né? Incêndio de Pedrógão Grande, mas esse incêndio atingiu uma área muito grande, de vários municípios, e desde o primeiro dia de ocorrência, que foi a 17 de junho de 2017, nós trabalhamos e esse incêndio durou para mim 3 meses, porque desde o dia 0 até 90 dias depois eu fiquei no terreno, mapeando todas as estruturas que foram destruídas, e isso permitiu que eu participasse da equipe de colaboradores que redigiu o relatório desse incêndio para o ministro da Administração Interna, né? Então, melhor dizendo, para o Ministério da Administração Interna, e nós tivemos um contato ali muito expressivo nos dias de combate com a estrutura do SGO, adotado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal. Então, a autoridade adota o SGO e coordena as diversas agências que trabalham no desastre. É difícil, Rafael, toda vez que alguém puxa esse assunto comigo acerca das diferenças do que vi lá, do que já vi aqui, do que vivenciei lá, do que a gente vivencia aqui, é difícil a gente traçar paralelos, porque a partir da nossa similaridade de idioma, o restante é totalmente ou muito expressivamente diferente, né? A forma como se ocupa o território, a forma como se dispõe mecanismos de proteção e socorro, ou seja, as agências de proteção e socorro, sejam os corpos de bombeiros, seja o INEM, que é o Instituto Nacional de Emergências Médicas, que é o semelhante ao nosso SAMU, a atuação de forças armadas, a atuação dos voluntários, a atuação de forças regulares de bombeiros e de forças não regulares. Então, assim, são contrapontos difíceis de fazer. Mas a similaridade que eu sempre trago nesses debates que
colegas como você, como o Capitão Link, como o Capitão Maia, que são investigadores aí do SCO. Então, pontos que eu sempre trago na conversa é o fator humano. A semelhança que há em todas as grandes atuações, em todos os desastres, e quem, de fato, acaba por meio de ações sutis fazer a diferença é o fator humano. Ou seja, os elementos que vão ocupar postos de comando, os elementos que vão ocupar funções dentro da estrutura do SCO, quando eles estão conscientes daquilo que devem fazer, quando eles são previamente capacitados para a função que eles vão exercer, você pode ter uma estrutura mínima do SCO, bastante enxuta, como você pode ter uma estrutura grandiosa, igual eu tive a oportunidade de ver mais de 5.000 pessoas no terreno. É uma coisa assim, impensável, né? Você ter 5.000 pessoas trabalhando num grande cenário de desastre. Igual foram os incêndios de outubro de 2017, que atingiram a margem norte do Rio Tejo até praticamente a divisa deles com a Espanha. Grande parte do país em chamas no mês de outubro. Então, quando você vê profissionais que entram num estado de equilíbrio, de domínio daquilo que fazem, o desastre pode ser um desastre mesmo, pode ser uma catástrofe, como pode ser um desastre dentro daquilo que é ordinário, do que está dentro da rotina, que esses elementos vão ter um bom desempenho. Ao passo que, se você tiver a pessoa errada, só que no lugar certo, você pode dar toda a estrutura, todos os mecanismos disponíveis, que essa pessoa vai ter um desempenho aquém do que se precisa que ela tenha. Então, eu já vou refletir aqui. Então, tá bom. Mudou-se as pessoas, e o que você pode dizer das tecnologias, da infraestrutura, da organização das pessoas no teatro de operações, na resposta ao desastre? E, Rafael, eu não saí de lá com a certeza, não. Eu saí de lá muito convicto de que todas as ferramentas de apoio à decisão, todas aquelas ferramentas de tecnologia máxima, elas são muito válidas, e nós temos que perseguir a inserção, na verdade, a aquisição e a inserção dessas ferramentas no nosso dia a dia, seja em grandes desastres, seja em ocorrências dentro da nossa rotina. O emprego massivo de RPAs, o emprego de tecnologias de monitoramento meteorológico. Só para se ter ideia, eu ficava assustado, principalmente nesse incêndio de junho, nas vezes que passei pelo posto de comando e via diversas pessoas trabalhando com telas imensas, com a plataforma ArcGIS, fazendo a gestão ali on time, né? Como dizem eles, em vivo, né? De todos os seus recursos, e também da progressão da linha do fogo, acompanhando todas as variáveis meteorológicas. Então, você ter uma estrutura de alta performance depende, então, do fator humano bem treinado, bem capacitado, e também dos recursos tecnológicos de ponta. A gente não pode se furtar de ter e empregar recursos tecnológicos de ponta. E tem que ter um equilíbrio. Os profissionais saberem usar os recursos, e os recursos estarem à altura daqueles profissionais. Assistir isso tudo de perto foi muito bom. Eu, no momento, me senti como pertencente a uma instituição que fizesse algo diferente, porque todas as experiências que eu tive, desde essas que eu te narrei nos idos de 2014, 2015, seja em Herculano ou em Mariana, bem como nos diversos incêndios que eu participei em unidades de conservação, momento algum eu achei que nós
somos piores ou que estamos menos preparados. Pelo contrário, quando eu compartilhava a experiência com os meus colegas das responsabilidades que assumimos por aqui, principalmente nos trabalhos que desenvolvemos em territórios tão grandes, né, territórios tão vastos, como é o território mineiro, eles ficam assim assustadíssimos, né, porque eles já estão acostumados a ter muitos profissionais para desenvolver uma determinada tarefa, né? Recurso humano lá não falta, porque o território é pequeno. Aqui já é o contrário, aqui não falta território, né? O território é imenso e para o efetivo que dispomos. Então, assim, compartilho com você que, em momento algum, eu tive essa sensação de que nós somos piores. Todos os profissionais de proteção e defesa civil com quem eu tive contato na União Europeia, nós estamos, sim, em boas condições de comparação no que tange ao fator humano, aos nossos profissionais. O que se precisa fazer é continuar o que vocês têm trilhado, né? Eu digo vocês porque eu reconheço os nossos talentos aí que estão investindo pesado aí na modernização do Excel. O que vocês estão fazendo no que concerne a atualização de tecnologia, a revisão de procedimentos da ferramenta Excel, eu acho que é muito válido. Aí eu vou compartilhar contigo o quanto é importante essa autoanálise e essa revisão do que se faz e do que se pretende fazer. Como disse há pouco, em 2017, nós tivemos um ano catastrófico na Península Ibérica e em grande parte do território europeu relativamente aos incêndios e vegetação. Ao final da temporada de incêndios, nós tivemos uma resolução do Conselho de Ministros que determinou uma revisão do SGO, né, do Sistema de Gestão de Operações. E logo no ano seguinte, veio o despacho 3317-A, ou seja, do ano de 2018, que foi um despacho emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal, que revisou todo o sistema de gestão de operações, baseado na experiência que eles tiveram em 2017. O sistema de gestão de operações por lá estava instituído desde 2015. Em 2015 foi a sua publicação. E aqueles princípios, né, de unidade de comando, as obrigatoriedades de cada função, a manutenção das capacidades de comandamento, esses princípios se mantiveram, mas em ato contínuo vieram atualizações significativas, porque essa observação do que correu mal e o que podemos fazer para que não se repita dentro da estrutura do SCO. Então, mestre, essas seriam as minhas considerações iniciais. Não sei se eu extrapolei o seu tempo ou o seu roteiro, mas, de um modo geral, era o que eu queria compartilhar com você, né, da minha percepção entre o que vejo aqui, entre o que já vi aqui, e entre o que eu vi lá, e entre o que eu continuo vendo, mesmo que à distância lá, porque eu me mantive vinculado ao Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, então a gente tem reuniões praticamente quinzenais com os colegas e a gente acaba conversando um pouco também sobre essas mudanças na estrutura da Autoridade Nacional, que antes era a Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A gente bate um papo também, eventualmente, sobre as operações e não tenha dúvida, novas atualizações virão.
né? À medida que as tecnologias evoluírem, novas atualizações virão. O teatro de operações lá, ele fica, assim como aqui, ele fica setorizado, fica bem definido. Você tem, no teatro de operações, você tem a zona de sinistro, você tem a zona de apoio, a zona de concentração e reserva, a zona de recepção de esforços. E algo que me chamou a atenção lá, lembrando da minha função de B5, né, que foi desempenhada lá nos anos de 2011 e 2012 no BEMA, são os pontos de situação. Lá em Portugal, a imprensa em geral fica assim, ávida, a comunidade em geral também fica aflita por receber os pontos de situação, que são os relatórios do desastre, né? Então, relatórios, ora diários, ora apresentados no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Então, esses pontos de situação, que são esses releases do desastre, é algo que eles levavam muito, muito, muito a sério por lá, né? Então, no primeiro momento, era isso que eu queria te dizer, né? Acabei falando talvez mais do que devia aí para você, né? Estourando um pouco do nosso roteiro. Não, que isso, Major. Vale demais essa experiência do senhor. O senhor, inclusive, na fala do senhor comentou aí com relação a ter a pessoa certa e do lugar certo, né? Pessoa capacitada para desempenhar aquelas funções. Eu tive a experiência em fevereiro de 2020, de fazer um intercâmbio tecnológico com o comandante-geral, né, do Bombeiro, com o Coronel Estevam, na Magiros. E lá, assim, o que eu achei bem interessante é que os funcionários da fábrica, todos eles são bombeiros. Então, assim, todos ali têm pelo menos uma experiência mínima ali com relação à atividade, né? Então, eu vejo o tanto que isso aí facilita e melhora o desempenho das viaturas, né, que são produzidas por eles. Porque Sem dúvida. sabe a necessidade ali, né, do dia a dia de um bombeiro. Mas experiência bem válida do senhor, Nelson Major. Imagino o tanto que foi interessante e produtivo. É muito bom a gente buscar essas informações fora, né, ver como que funciona e ver também que às vezes nós não estamos muito distantes, né? Nós estamos sempre batalhando e evoluindo e, igual o senhor mesmo disse aí da situação aí do incêndio aí, progredir para a parte urbana. E vinha ter vítimas aí. Uma situação que não muito distante aí, nossa aí, né? Que pode vir a acontecer aí, cada vez mais a gente aproximando aí do meio ambiente aí natural, né, de florestas. E se acontecesse isso talvez no Brasil, fica, nossa, aconteceu isso e tudo, e ver que que isso acontece lá fora também. Essa divisa entre o que é natural e o que é antropizado, ela está cada vez mais sensível, né? Uhum. Então já virou uma membrana quase que não existe. O meio urbano e o meio rural já estão integrados. E a gente não vai ser muita surpresa se eventualmente nós tivermos incêndios urbanos, seja em área industrial, seja em área residencial, advindo do incêndio de vegetação. Uhum. Aí em Belo Horizonte mesmo, ali naquela região da Rasgabalho, eu me lembro que teve um estacionamento de uma determinada emissora de televisão que vários veículos queimaram em decorrência do incêndio que começou numa área verde, né? Começou numa encosta de mata e por conta de projeções e até mesmo por contato direto do fogo, queimou-se lá uma série de veículos. E que bom que você concordou aí com essa questão do fator humano, né? Da pessoa certa, na atividade certa, para eu também não ficar parecendo maluco, né? Então, acho que a gente tem que pegar os talentos e permitir aos nossos talentos humanos que eles deslanchem naquilo que eles têm habilidade, naquilo que eles gostam,
eu acabei logo cedo, ainda como aspirante, descobrindo que o que eu gosto é prevenção e combate a incêndio florestal. E o bombeiro foi um bom gestor em sempre tá me permitindo ter contato com a atividade. E reitero, viu, Rafael, que apesar de estar lá desenvolvendo a minha pesquisa no âmbito dos incêndios florestais, essa percepção que a gente passou a ter do SCO, ela veio por consequência, né? Não existe uma boa operação de combate a incêndio florestal sem uma excelente gestão. Então, você pode pegar os melhores combatentes florestais do Bombeiro de Minas e lançá-los no terreno numa operação de incêndio florestal. Se você não tiver um bom comando instalado e uma boa gestão dessa estrutura de comando, essa operação ela não terá tanta chance de sucesso quanto teria se ela fosse uma operação bem coordenada. Uma boa coordenação de comunicação, de reposição de recursos, de alimentação da tropa, enfim. Eu tô me lembrando aqui dessa gestão macro do incêndio florestal. Eu queria comentar contigo também, depois se você tiver a curiosidade de ler aquele despacho que eu te falei, que é o despacho 3317, a linha A, de 2018, emitido lá pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dá uma olhadinha no núcleo de coordenação ao apoio psicológico e social da emergência. Eu achei isso fantástico, muito, muito, muito humano, muito responsável, sabe? Você vê que enquanto você tem bombeiros trabalhando na resposta ao desastre, enquanto você tem elementos de polícia fazendo o controle de rodovias, o controle das comunidades afetadas para fazer a evacuação das pessoas, você tem profissionais de saúde também dando esse suporte psicológico às comunidades afetadas pelo desastre. E está dentro da cadeia do SCO. Achei muito legal, foi a primeira vez que vi ao vivo, né, profissionais cuidando da saúde mental das comunidades afetadas. E isso em larga escala, e não só o apoio psicológico, mas também aquele apoio de assistência social. Ó, sua casa queimou, nós vamos cuidar da indenização, nós vamos te realocar, nós vamos cuidar da sua alimentação. Isso, assim, de modo natural, sabe? E é o que a gente assistiu, que se instalou aqui no nosso desastre mais recente, mas eu fui ver isso lá em 2016 e achei muito legal. Depois, se você quiser, se você ler o despacho e quiser trocar mais alguma ideia, quiser até que eu te coloque em contato com colegas que estão lá na Proteção Civil de Portugal, a gente vai ter todo o gosto de fazer isso. O senhor comentou com relação a isso em Brumadinho, eu tive a oportunidade de trabalhar na operação lá por aproximadamente um ano. Lá nós tivemos também essa parte de saúde, eu achei muito interessante, né? Mas foi mais por conta de cuidar, né, da tropa, cuidar do nosso bombeiro. Então, ali tinha psicólogos também, né? Por conta até da situação, né, de ser um cenário bem atípico, né? Nosso cotidiano, um cenário de desastre aí bem triste. Então, ele tinha psicólogos, e outra ferramenta interessante também que teve lá todo o tempo foi com relação à fisioterapia. Então, os militares voltavam da frente de trabalho com dor, então ele já passava pelo médico, tinha um médico, o médico às vezes encaminhava para a fisioterapeuta, e a fisioterapeuta ali já iniciava ali os trabalhos de fisioterapia. Além de ter lá também, loco, lá também uma farmácia. Então, tinha ali o médico, já receitava, tinha uma farmácia, né, uma farmácia de campanha, e tinha também a fisioterapia e a psicóloga, mas mais cuidando aí da tropa e do bombeiro. Mas muito interessante isso que o senhor ressaltou, né? Porque, pelo que eu entendi, cuidava, na verdade, da população, né? E isso acho que é fundamental, né?
num desastre, a gente cuidar ter esse calor humano, ter essa atenção, né, com o próximo, que perdeu às vezes sua residência, perdeu às vezes um filho, um pai ou um irmão, está naquela situação triste ali, e a mente da pessoa fica naquele turbilhão, né? Ter um profissional da área que vai saber entender, vai saber dominar e dar aquele suporte para aquela vítima, é fundamental aí na ocorrência. E também havia os profissionais de saúde para cuidar da própria tropa, né, de quem estava trabalhando no desastre, mas eu só quis pontuar mesmo com você que me chamou a atenção ver essa atuação de psicólogos e de assistentes sociais no terreno para as comunidades afetadas ali, com o desastre em andamento. Uhum. Não foi no pós-desastre, foi com o desastre em curso. É bacana você tá comentando a experiência de Brumadinho, né? Mais uma vez reforça que nós não estamos em outro mundo, né? O terceiro mundo já acabou. Nós estamos no mundo globalizado, onde as coisas que acontecem na Ásia, no mesmo momento a gente fica sabendo aqui na América do Sul, e os talentos humanos vão se adaptando, vão melhorando, vão evoluindo, e nós vamos chegando nesse ponto de excelência, né? Você comentou com relação a essa parte global, né? Achei interessante também. Teve uma visita foi de um japonês em Brumadinho, estava na operação na época. Não lembro se foi do consulado japonês, alguma coisa assim. E assim, lá eles estão acostumados a lidar com a parte de desastre, mas eu acho que é mais com um outro tipo de desastre, né? E não com a situação de rompimento de barragem, como foi a de Mariana e de Brumadinho. E, assim, ele ficou bem deslumbrado, assim, achou interessante a nossa pista de descontaminação. Então, tinha ali toda uma pista, então os militares chegavam da zona quente, bem contaminados ali, com minério, com rejeito. Então, tinha toda uma triagem ali dentro de uma pista de descontaminação, que eles passavam para descontaminar e depois, sim, ir para o alojamento, tomar um banho, né, e fazer um lanche, um jantar. E nessa pista tinha toda uma estrutura, o rejeito, ele escoava para um bacia, ele fazia a captação daquele rejeito, tinha toda uma captação depois desse rejeito, que era descartado no local apropriado. Então, eu lembro desse japonês, ele ficou bem, assim, encantado, né, com aquela situação, bateu várias fotos, filmou, e, assim, nós sempre tivemos os japoneses aí como referência, né, na parte de desastre, na parte de gestão, né, e ver isso, né, dele, eu achei, assim, é o que o senhor falou, né, e hoje, com o mundo globalizado aí, não existe mais essa questão de terceiro mundo, até porque a informação está correndo muito rápido. O feedback que eu tive nos contatos que ao longo do curso eu tive contato com sul-africanos, com espanhóis, com ingleses e, claro, com os portugueses, né? Com alguns alemães também. Um feedback que eles sempre trazem dos bombeiros do Brasil é a nossa capacidade de adaptação e a nossa capacidade de fazer muito com poucos. Isso sempre encanta muito eles sempre ficam muito curiosos para saber sobre a nossa estrutura de bombeiro militar aqui no Brasil. Então, sempre tinha todo cuidado de dizer a eles como que estamos estruturados aqui nos estados e no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de estar no Distrito Federal em 2008, fazendo uma especialização também em prevenção e combate a incêndios florestais. Então, a gente tem que valorizar isso. A gente tem que perceber que temos valores, que temos valências, que temos qualidades, somos diferentes, né? E que estamos nos adaptando, sempre evoluindo, crescendo
em prol de fazer respostas cada vez melhores e mais eficientes. E se você tem o recurso humano bem equipado, bem capacitado, você com recursos humanos aquém do que outros esperavam, você faz grandes respostas, grandes trabalhos. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Corpo de Bombeiros instalou a sua base aérea em Montes Claros no ano de 2018. A aeronave que está em Montes Claros cobre um território do tamanho de Portugal, ou seja, Portugal tem a mesma extensão territorial, ou quase a mesma que Pernambuco. Então, com um helicóptero, a gente percorre uma área grande e já foram transportadas, já estamos buscando 5 centenas de vidas transportadas no nosso helicóptero. Então, é isso, Rafael, é fazer muito com menos, fazer mais com menos e cada vez melhor, né? Cada vez com mais qualidade. Senhor Major, na experiência do senhor lá em Portugal, lá, o senhor achou a ferramenta lá de empregada, né? Como o senhor disse lá no USO, o senhor achou ela bem similar com a nossa? Rafael, acho que tal e qual o SCO, o SGO deles, ele trabalha aos moldes do nosso. Ele é modular, ele é segmentado, as funções são bem definidas, aquela estrutura do posto de comando, a definição das áreas, né, das zonas de atuação lá no teatro de operações, muito semelhante à nossa. Muda uma coisa ou outra de nomenclatura, e, igual eu te chamei a atenção do núcleo de coordenação e apoio psicológico e social, tem uma subestrutura ou uma subfunção diferente da nossa, mas que é a realidade deles. Mas eu não achei muito diferente, não. Eu me senti em casa assistindo lá o SO deles, o SGO, na verdade. Eu ia até perguntar ao senhor com relação a alguma ferramenta, né, que o senhor tem observado lá, que eles utilizaram, que nós não temos aqui, mas o senhor chegou até a citar aí com relação a essa parte, né, esse apoio aí psicológico, né? Outra estrutura que é uma das mais fortes dentro do SGO deles é o núcleo de meios aéreos. Você vai no incêndio e você vê 2 aviões-tanques de 8.000 litros, de 6.000 litros, vê 8, 6 helicópteros de médio porte, pequeno porte, atuarem ao mesmo tempo. Então, você tem que ter um núcleo de coordenação de meios aéreos robusto. Então, lá existe um curso de coordenação de meios aéreos. A pessoa, às vezes, nem é piloto, mas ele é um coordenador de meios aéreos. Ele fica em solo, então ele pode ser designado por um avião que vai voar num nível mais alto que os demais para fazer essa coordenação. E isso aqui, a gente consegue fazer isso dentro do núcleo de operações, mas lá tem uma proporção muito maior, até pela quantidade maior de aeronaves, né? Esse ano, nos incêndios na Serra do Cipó, tive a oportunidade de atuar também junto com os AirTrack. Ajudava bem os comandantes. Ajuda muito, né? Mas é aquilo que nós vimos aqui na Serra do Mel ano passado, né? Nós recebemos aqui 2 airtractors. Se não tiver uma coordenação terra-ar, definindo o local de lançamento, momento de lançamento, e se não tiver um intervalo curto entre um lançamento e outro, o meio aéreo ele acaba sendo um dispêndio na operação, né? Você investe muito recurso financeiro e tem pouco retorno. Mas se fizer uma boa coordenação, claro, é um investimento que dá retorno. Lá as equipes estavam em campo, né? Elas faziam contato com o posto de comando na Serra do Cipó. E passar para a gente as coordenadas ali geográficas. Então, eles plotavam, mandavam para a gente e a gente encaminhava, né? Para a equipe que estava no AirTrack a coordenada exata onde eles tinham que fazer o combate. Lançamento. Na opinião do senhor, quais seriam as consequências de uma não implementação das instalações padronizadas e áreas padronizadas, né, do SCO?
em toda a cadeia, assim, né? Desde de um soldado até aí o último posto aí, que seria um coronel. Qual seria o impacto disso? Como que o senhor vê isso da não implementação? É, é claro que nos pequenos desastres, que acabam por ser os desastres onde a gente mais aprende, né? Na pequena inundação que a gente vai hoje, naquele escorregamento de terra pontual, naquele acidente automobilístico com produtos perigosos que afetou uma pequena área, ou seja, nesses pequenos desastres, que, repito, é onde eu acho que a gente aprende muito projetando a resposta aos desastres maiores, eu percebo que nem sempre há recursos humanos suficientes para uma instalação do ECL. É o que eu percebo enquanto tripulante da Esquadrilha Arcanjo, e eu acabo me deslocando para vários tipos de sinistro, e onde você chega, muitas das vezes você vai ter 3, 4, 5, 6, no máximo, elementos do Corpo de Bombeiros atuando, junto com 3, 4 elementos do SAMU, 1 ou 2 elementos da Polícia Rodoviária Federal. É a realidade que eu percebo aqui. E nem sempre nos é possível instalar um posto de comando. Mas sempre, sempre é possível fazer uma observação e registro do teatro, né? Então, aqui nós sempre temos esse cuidado. Chega num acidente com múltiplas vítimas, 4, 6 vítimas, ter todo aquele cuidado de fazer a instalação, melhor dizendo, a triagem das vítimas, e acaba que o piloto traz para si várias atribuições da gestão do desastre. Isso é uma realidade. Comunicação com o município que vai receber as vítimas, é comunicação com outra agência que ainda não mandou recurso, é comunicação com o batalhão dispensando ou solicitando algum recurso. Então, resumindo uma resposta singela à tua pergunta, se nós nos furtarmos de instalar o SCO, mesmo que minimamente num elemento só, a nossa resposta vai ser ruim. Então, não sei se eu consegui atender a sua expectativa aí na pergunta, mas eu acho que a gente não pode se furtar de instalar o SCO, e se a gente instalar não observando o cumprimento, instalado o SCO, a gente não observar o cumprimento de determinadas funções, determinados postos de trabalho, é claro que a engrenagem não vai gerar com sintonia e alguma coisa vai correr mal. O que a gente faz muitas vezes é acumular funções, né? Às vezes vai ficar. E assim, a gente tem, essa é uma virtude que a gente tem aqui, não é? E o que encanta o pessoal lá fora. Como é que você consegue ser o responsável por operações, por logística e comunicação? Falar, a escola para isso chama-se CBU. Depois que você é CBU, e você fica pronto para esse desastre e para fazer esse acúmulo de funções. É impressionante como que faz diferença. De acordo com a doutrina utilizada hoje no bombeiro, né, as instalações, né, padronizadas que nós temos hoje, que é o posto de comando, né, a base de apoio, o acampamento, o centro de informações ao público, a LBAS, área de espera, área de concentração de vítimas. Na opinião do o senhor vê que alguma instalação é mais importante que a outra? Oh, Rafael, eu nunca pensei dessa forma, sabe, em hierarquia de importância. Eu acho que todas são relevantes, desde que a sua instalação seja uma instalação condizente com a operação que você está trabalhando. Então, é inimaginável a operação desempenhada em Brumadinho sem uma seção de inteligência robusta, igual foi instalada, né? Então, eu penso que
não penso em hierarquia entre os diversos postos de trabalho dentro da estrutura do SCO, tá bem? Eu não consigo pensar assim, eu penso que toda a cadeia é importante e a cadeia ela vive num equilíbrio, né? Se uma das peças está mal instalada, está fraca, não está robusta, o sistema vai entrar em colapso ali naquele ponto e vai dar trabalho para corrigir. Né? Uma questão assim, né, pela experiência do senhor lá nos incêndios florestais, que nós temos aqui na doutrina, é o seguinte, que a gente fala que na L-base, na área de concentração de vítima, né, no próprio acampamento, a hora que os militares ali estiverem descansando, né, para atuar talvez no dia seguinte, existe a previsão na nossa doutrina aqui de ter ali alguém responsável por fazer a segurança à noite, de tomar conta ali do acampamento para evitar qualquer tipo de problema. Lá, o senhor sentiu essa necessidade de ter uma pessoa específica para segurança ou era um ambiente mais tranquilo? Como que o senhor vê essa... Olha, eles ficavam, é a percepção que tive, né? Posso estar enganado, mas eles passavam uma preocupação com acesso de pessoas não autorizadas à zona do posto de comando, mas eu nem penso do ponto de vista patrimonial, sabe, de furtar um tablet, furtar um capacete, mas é porque eu percebia que eles se sentiam muito incomodados com a chegada de pessoas não autorizadas e as pessoas às vezes chegam numa área restrita e quer informações do desastre, ou seja, pode ser uma pessoa que é um elemento de imprensa ou que é um elemento que tem um blog, coisa assim, que ele quer ter uma informação privilegiada, ele tenta acessar as áreas restritas em horários inadvertidos, não autorizados. Essa é a ideia que eu tinha. Mas eu, agora, comentando relativamente à segurança, eu acho que sim, que toda a área que envolve as instalações do SCO, eu acho que elas têm que ter um nível de segurança ativo, principalmente no período noturno. E é engraçado que eu não conseguia perceber muita diferença entre o fluxo de trabalho diurno e o fluxo de trabalho noturno no SCO instalado para grandes incêndios florestais. Pelo menos 3 oportunidades que acompanhei, a estrutura do SCO funcionando dia e noite em grandes incêndios florestais, o ritmo de trabalho era quase igual, porque como eles têm um cenário de floresta praticamente homogênea, ora eucalipto, ora pinheiro, e rodovias bem estabelecidas, meios de fuga bem definidos e tal, a operação continuava no período noturno também. Ela, claro, não continuava por meios aéreos, né? Você não tinha operação com helicóptero, com aviões sem a luz do sol, mas a operação terrestre ela seguia. Até um mito, né, que a gente carrega aqui da segurança das operações de combate a incêndio florestal noturno. É possível fazer combate a incêndio florestal noturno com segurança. Nem sempre da mesma forma. Você não vai combater um incêndio florestal na Serra da Moeda, na Serra do Cipó, 3 horas da manhã, da mesma forma que você combate 7 da manhã, com visibilidade. Né? Mas é possível combater, mesmo que indiretamente, no meu ponto de vista. No BEMAR, o senhor comentou isso aí, né? Nós iniciamos ano passado uma operação chamada Operação Azimuth. E assim, nesse período, né, chuvoso, então as equipes específicas, né, de combate a incêndio florestal, elas vão até os parques, até os locais, né, onde tem maior incidência de incêndios florestais no período de estiagem, e passam ali, reconhecem o terreno, vão conhecendo ali, vão aproximando até do gerente do parque. E essa ideia de conhecer o terreno, acho que é muito importante já para a gente conseguir evoluir, né? Essa questão de incluir na doutrina com relação ao combate noturno. Porque a diferença
Desculpa, Rafael, a diferença nossa é que a sua tropa trabalha em todas as unidades de conservação do Estado, e o brigadista ele trabalha basicamente lá naquela unidade de conservação. Esse, Aí você vai até o parque, o brigadista conhece o parque como a palma da mão, e você está ali tateando ainda, né, se habituando ao parque. Muito legal essa operação SUS, para dar esse feeling aí, né, para o combatente ele sentir, já saber como é que é a unidade de conservação em tempos de paz, né? Nos tempos de guerra, ele saber guerrear lá melhor. Major, basicamente assim, era isso mesmo, né? A entrevista agradecer o senhor mais uma vez, mais uma vez destacando, o senhor mesmo de férias aí, não negou esforço em nos ajudar nessa missão. Esse material, né? A princípio aí foi desenvolvido aí para as aulas de SCO de CFSD, né, 2021, mas esse material com certeza vai incluir aí na doutrina e nos materiais, né, de trabalhos aí do SCO. Queria que o senhor, né, se tivesse como, o senhor mandar aí um, um recado aí para os futuros aí soldados, né, futuros combatentes, e ver se o senhor tem mais algo a complementar com relação a essa parte mesmo de SO, essa parte de instalações, para a gente progredir para o final. Muita informação, né, comandante? Deixar, nós vamos A ficando. gente fala até amanhã, né? Quando a gente faz aquilo que gosta, né? Igual você gosta de ser bombeiro, eu gosto de ser bombeiro, então nunca é cansativo, né? Então a gente vai debater, vai conversar aqui horas e horas, e isso não vai ser um fardo, né? Vai ser uma satisfação. Ô, Rafael, eu tenho muito carinho aí pelas turmas CFSD, das quais eu tive a oportunidade de trabalhar a disciplina Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Eu fico honrado em poder ter essa oportunidade de conversar com as turmas de CFSD agora em curso. Fico honrado com a possibilidade dessa nossa entrevista eventualmente servir para o trabalho de alguém. Isso é isso que nos motiva, né? Ver que o nosso trabalho dá resultado para terceiros e para a coletividade, para a nossa corporação. Se eu pudesse dar um recado sem planejamento prévio, né? Não imaginava que você fosse me pedir isso, mas que perseverem, que não desistam dos seus sonhos, que sejam o primeiro a acreditar em si. Então, jamais façam autossabotagem, jamais digam para si mesmo que não são capazes, que não têm determinada habilidade, que não conseguirão cumprir alguma missão. Sempre acreditem em si, sempre sejam perseverantes, resilientes, estudem, dediquem-se e acreditem. O resultado da boa semeadura é a colheita farta. Então, se o combatente fizer uma boa semeadura, ele certamente tempestades virão, estiagens virão, períodos difíceis virão, mas aquela semeadura bem feita, aquela semeadura que é bem assistida, a colheita é certa. Então, não desistam, dediquem-se bastante àquelas habilidades que vocês perceberem que têm na atividade de bombeiro, mas também não se desliguem das demais atividades. Aquele colega que tem bastante desenvoltura no atendimento pré-hospitalar, não se furte de fazer os seus devidos treinamentos profissionais no salvamento aquático, no mergulho, no salvamento em altura, porque talvez a ocorrência mais difícil que ele venha atender na carreira não vai ser de APH, vai ser uma ocorrência de combate a incêndio florestal, vai ser uma ocorrência de salvamento veicular. Nós respeitamos e gostamos muito
da especialização de cada um, mas também eu respeito imensamente o treinamento amplo em todas as atividades, para que a gente fique preparado para qualquer adversidade, para qualquer missão. É isso, meu amigo. Sucesso, bons voos para você na sua carreira, na atividade de investigador do SCO, agora na sua atuação como oficial do BEMAD, e te desejo aí tudo de bom, tudo de melhor a você e aos seus colegas. Comandante, mais uma vez agradeço, obrigado, né? Tive o prazer, né, de ter o senhor como meu professor de combate a incêndio florestal. E o senhor, eu então, na época, Tenente Alcântara, né? Hoje Capitão Alcântara, foram aulas assim de grande valia, né? Lembro das nossas atividades lá no Rola Moas, e agradecer ao senhor, né, pelas aulas, né, que eu tive, por todo o ensinamento e por ter de pronto acolhido e atendido esse pedido nosso de realizar essa entrevista com o senhor, para o senhor passar essa experiência, né, de tudo que o senhor viveu e estudou lá em Portugal. Comandante, então Eu agradeço. que te agradeço, Rafael. Agradeço. Eu que agradeço, né? O docente está sempre aprendendo mais que o discente imagina, né? O docente ele aprende muitíssimo com as turmas, né? Então, certamente a sua turma não foi diferente. Aprendi muito com vocês, tenho muito carinho pela sua turma também e sou muito grato. E se eventualmente outros colegas da sua turma vierem assistir essa entrevista, que recebam aí meu abraço fraterno. Os comandantes. Então, obrigado. Tome continência. Valeu, amigo. Fica com Deus aí, tudo de bom, sucesso, bons voos. Obrigado, o senhor também.